Oi, gente, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da nossa primeira unidade e nós vamos falar agora sobre reprodução. Vamos lá? Então, vamos dar início. Então, vamos lá, gente. Então, nós vamos falar agora sobre reprodução. Então, existem dois tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada, né, com o A aqui no início, e também a reprodução sexuada. Então, o que seria a reprodução assexuada? Ó, quando tem esse A no início de uma palavra, quer dizer negação. Então, nesse tipo de reprodução, ela vai ocorrer sem a participação de gametas. Então, a gente chama essa reprodução de agâmica, tá? Ou também sem troca de material genético, tá? Nesse tipo de reprodução assexuada, ela vai originar seres que são geneticamente idênticos entre si. Ou seja, como se fosse o clone um do outro, tá? Então, nesse tipo de reprodução, eles serão geneticamente idênticos entre si, certo? Qual que seria as vantagens dessa reprodução assexuada? Seria a velocidade, né, dessa reprodução, que ela é muito rápida, tá? Imagina uma bactéria se dividindo. Ela vai produzir um número muito grande de outras bactérias, tá? Tem um menor gasto de energia, então ela não vai precisar procurar um parceiro, né, a bactéria no caso. Ela não vai, por exemplo, ter que ter esse parceiro, convidar para sair, não vai ter que conquistar esse parceiro. Então ela não vai ter gasto de energia quase nenhum, tá? E o tamanho da prole também. Então, imagine, uma bactéria, ela produz uma infinidade de outras bactérias, tá? Rapidamente. E qual seria a desvantagem dessa reprodução assexuada? Que ela não vai ter variabilidade genética, ou seja, ela vai gerar seres que são geneticamente idênticos. Então, imagine se esses seres são, por exemplo, sensíveis ao frio. O que vai acontecer? Se vem um frio muito forte, todos eles podem morrer. Por quê? Porque eles são geneticamente idênticos, né? Então, se um é sensível, todos os outros também serão sensíveis àquele mesmo problema, né? O frio, no caso. Então, nós vamos ver agora os tipos de reprodução assexuada. Então, nós temos aqui o primeiro tipo, que ela é chamada de divisão binária. Ela recebe o nome também de bipartição ou cisparidade, tá? É tudo a mesma coisa. Então, como que ocorre esse tipo de reprodução? Imagina que uma bactéria, ela vai multiplicar o seu material genético, né, como vocês podem observar aqui, e ela vai se dividir em duas novas bactérias, tá? Então, esse tipo de reprodução ela é chamada de divisão binária. Ele pode ser encontrado em bactérias, né? E também em protozoários, tá? Quando o ser se divide em duas novas partes, que vocês estão vendo ali. Nós temos um outro tipo de reprodução que ela é chamada de esporulação. O que seria isso? É a reprodução por meio de esporos. Acho que vocês já devem ter observado, por exemplo, quem tem samambaia em casa, que tem uma época que ela fica com esses pontinhos embaixo da folha, tá? Esses pontinhos significa que ela está na sua época reprodutiva. E esses pontinhos, eles são chamados de soros. E eles liberam os esporos, tá? No ambiente. Então, quando ela está assim, ela está na sua época reprodutiva. Nós temos aqui também os fungos. Você já deve ter observado que alguns alimentos, por exemplo, se você deixar fora da geladeira durante um dia, ele começa a formar um bolor, né? E você pensa, nossa, mas como que esse alimento estragou? Por quê? Porque esses esporos, né, dos fungos, eles vêm através do ar, tá? Ele está no ambiente, então ele chega no alimento através do ar. Até na geladeira, às vezes, né, depois de um tempo, né, pode ocorrer essa proliferação desses esporos, tá? Por quê? Porque eles estão no ar, então eles podem estragar os alimentos. Outro tipo de reprodução é chamado de brotamento ou geniparidade, tá? É a mesma coisa. Então, nesse processo, o indivíduo, né, ele vai criar um broto no seu corpo, que esse broto ele vai se desprender, ó, por exemplo, isso aqui são chamados de hidras, tá? Isso aqui é um animal, ele pertence ao grupo dos quinidários. Vocês podem observar, nossa, não parece um animal, tá? Mas ele é um animal, então ele está no grupo dos quinidários. Então, ele vai formar esse broto vai se desprender e ele vai se fixar lá no substrato, tá? Isso acontece também com as esponjas. Ela vai formar esse brotinho, que ele vai se desprender e vai se fixar também, tá? Então, esse tipo de reprodução ele é chamado de brotamento ou geniparidade. Nós temos um outro tipo aqui que é chamado de laceração. Ele também pode ser chamado de fragmentação ou também
fissão, que são fragmentos, né, que separam do corpo do indivíduo, eles regeneram e vai dar origem a novos seres, tá? Isso acontece com estrelas do mar, por exemplo, se você cortar uma parte, né, do braço da estrela do mar, ela vai regenerar e vai formar uma nova estrela do mar. Isso acontece também com as planárias, tá? Que ela é um verme de corpo achatado, né, que vive em ambientes aquáticos. Se você também cortar o corpo de uma planária, ela também vai sofrer esse processo de regeneração e vai também formar uma nova planária. Um outro tipo de reprodução assexuada é a propagação vegetativa, que isso é muito comum nas plantas, tá? Às vezes você pega uma parte da planta, uma raiz, o caule, ou até mesmo as folhas, né, e planta em outro local, e ela vai dar origem a uma nova planta. Isso é muito comum na bananeira, tá? Então vocês sabem que a bananeira não tem a semente, como que vai plantar? Então ela tem uma parte que é chamada de rizoma, que é um caule subterrâneo, né, que está abaixo da terra. Então, essa parte da bananeira, né, que vai ser plantada. Então, a gente chama isso de propagação vegetativa. Aí nós temos agora a gemulação, tá? Que isso ocorre em esponjas de água doce. Então, por exemplo, quando esse animal, essa esponja, ela está assim num ambiente desfavorável, num ambiente bem poluído, o que acontece? Ela vai formar uma gema, que é uma espécie de bolsa, né? Ela vai formar essa gema e que contém células, né, que podem formar novas esponjas. Então, essas células vai poder formar novas esponjas e quando o ambiente estiver bom, aí ela vai liberar, né, essas novas esponjas. Agora nós vamos falar sobre a reprodução sexuada. Até agora nós falamos sobre assexuada e os seus tipos. Agora, o que seria a reprodução sexuada? Sem o A no início. Então, nesse tipo de reprodução aqui, nós vamos ter, né, a formação de gametas e também vamos ter fecundação, ou também chamada de fertilização. Então, na reprodução sexuada, ela vai envolver dois indivíduos, né? E cada indivíduo ele vai contribuir com um gameta. Por exemplo, o indivíduo masculino vai contribuir com o espermatozoide, o feminino vai contribuir com o óvulo, tá? A não ser quando são indivíduos hermafroditas, que no caso ele vai ter tanto o óvulo quanto o espermatozoide no mesmo indivíduo. Esse tipo de reprodução, ele possui como vantagem, né, o que? A variabilidade genética de seus descendentes. Então, todo ser vivo, ele vai buscar variabilidade genética, ele vai buscar ter indivíduos que são diferentes geneticamente deles. Por exemplo, vocês e os seus irmãos. Vocês vieram dos mesmos pais, né, provavelmente, mas o que acontece? Vocês são diferentes entre si. Vocês não vão ter as mesmas características do irmão de vocês, tá? Agora a gente vai ver alguns conceitos que são bem importantes para a gente falar sobre a reprodução sexuada. O primeiro deles é a fecundação. O que seria a fecundação? É o encontro dos gametas, né? A penetração do espermatozoide no óvulo. E vai formar uma célula, tá? Depois disso aqui, que ela é chamada de célula-ovo ou zigoto. A fecundação, gente, ela pode ser externa ou ela pode ser interna. O que significa isso? A fecundação externa, ela vai ocorrer fora do corpo, tá? Como o próprio nome diz, externa, fora do corpo. Então, no caso, os anfíbios, eles vão liberar seus gametas em um ambiente úmido, né? Um ambiente aquático, por exemplo. Então, eles vão liberar seus gametas e vai ocorrer a fecundação fora do corpo desses animais. Já, por exemplo, o ser humano e outros animais, como esses aqui, por exemplo, o que vai ocorrer? A fecundação, ela é interna, ou seja, vai ocorrer dentro do corpo do ser, tá? Então, esse tipo de fecundação a gente fala que ela é interna. Vamos ver agora o que significa um ser monóico e um ser dioico. Quando a gente fala monóico, é a mesma coisa que hermafrodita. É quando ele vai ter os dois sexos presentes no mesmo indivíduo. Como acontece, por exemplo, com a minhoca, tá? A minhoca, ela é hermafrodita. Talvez vocês já ouviram aquela musiquinha que fala assim, minhoca, minhoca, minhoco. Já ouviram? Então, não existe o minhoco. Por quê? Porque a minhoca, ela é hermafrodita. Tá? Então, ela vai ter os dois gametas no mesmo indivíduo, certo? O que é um ser dioico? É quando os dois sexos estão separados. Por exemplo, vai ter o galo e vai ter a galinha. Vai ter o cachorro e a cachorra, né? Então, nesse caso, eles são seres dioicos, né? Vai ter o macho e a fêmea. O que seria o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto? Quando a gente fala desenvolvimento direto,
é quando o indivíduo ele já vai nascer muito semelhante aos pais, né? Já vai nascer semelhante ao adulto. Ele não vai sofrer, assim, uma modificação muito extrema, né? Que é chamado de metamorfose. Ele já nasce bem semelhante aos seus pais. Então, esse é o desenvolvimento direto. O que seria o desenvolvimento indireto? É quando o indivíduo, ele nasce, né? E ele é uma larva. E ele é muito diferente também do adulto, né? Ele vai ser muito diferente dos pais. E ele vai passar por modificações extremas ao longo do seu desenvolvimento. Então, todo esse processo ele é chamado de metamorfose, tá? Que é a mudança de fases, né? Que vai ocorrer nessa fase. Vamos ver agora o que significa um ser ovíparo. Os animais ovíparos são aqueles cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo, né, em um ambiente externo. Ele não vai ter nenhuma ligação com o corpo da mãe. Então, por exemplo, os óvulos já vai ter a sua reserva nutritiva, né, para que ele consiga se manter até o seu nascimento, tá? Então, esse tipo de, no caso desses animais ovíparos, é encontrado em répteis, né, e também em aves, tá? Quando a gente fala que esses animais são ovíparos. O que é um ser vivíparo? É quando o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, numa placenta que fornece nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Então, no caso, ele vai estar dentro do corpo da mãe e a mãe que vai estar fornecendo os nutrientes, né? Como acontece, por exemplo, com o elefante, com os cães, com o ser humano. Então, nós somos seres vivíparos, né? Que nós necessitamos dos nutrientes da nossa mãe. Agora a gente vai ver um tipo de reprodução sexuada, né, que ela é chamada de conjugação. Então, essa reprodução vai ter troca de material genético entre duas células ou entre dois organismos. Por exemplo, nas bactérias, ocorre a troca de plasmídio. O que seria esse plasmídio? É uma molécula de DNA circular, né, que a bactéria ela pode trocar com outra bactéria. Então, isso vai gerar variabilidade genética, vai gerar bactérias diferentes uma da outra, tá? A conjugação, ela ocorre também com protozoários, tá? Que é isso que vocês estão vendo. Então, como que eles vão fazer isso? Eles vão trocar de micronúcleos, tá? Então, esse micronúcleo, ele vai para o DNA, né? Então, eles trocando de micronúcleo, o que vai acontecer? Vai ocorrer a troca de material genético também, tá? Então, eles vão tornar geneticamente diferentes um do outro. Vamos ver agora o que seria a partenogênese. É quando o embrião ele se desenvolve de um óvulo sem ocorrência de fecundação. Já imaginou isso, gente? Já imaginou se a mulher pudesse fazer isso? Desenvolver um óvulo e ele se desenvolver em um bebê sozinho? No caso, a mulher ia dominar o mundo, né? Ela não ia precisar de um parceiro para desenvolver seu bebê, no caso, né? Mas isso acontece, por exemplo, com as abelhas, tá? Então, como que acontece esse tipo de reprodução que é a partenogênese? Então, a abelha, ela vai desenvolver seu óvulo. Aí, se esse óvulo não for fecundado, ela vai produzir o zangão, tá? Que é esse daqui. Se esse óvulo for fecundado, né, se tiver o encontro do óvulo da abelha rainha com o zangão, ela vai produzir, no caso, ela pode produzir tanto outra rainha quanto a operária. Isso vai depender do tipo de alimentação que ela recebeu para que ela produza a rainha ou a operária, tá? Só retomando aqui para vocês entenderem melhor. Se ela produzir o óvulo, esse óvulo não for fecundado, ela vai produzir o zangão, tá? No caso, o macho. Então, isso é chamado de partenogênese. É quando o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrência de fecundação. Não ocorreu o encontro, né, com o espermatozoide. Já quando ocorre a fecundação, né, do zangão com a rainha, aí o que vai ocorrer? Ela pode formar tanto a rainha, né, outra rainha, ou também ela pode formar a operária. Vamos falar agora do hermafroditismo. O que seria isso? É quando o indivíduo ele produz normalmente espermatozoides ou óvulos, né, no mesmo indivíduo. Esse ser hermafrodita ele pode se autofecundar sozinho, tá? A gente chama isso de autofecundação, como por exemplo as fêmeas, elas podem se autofecundar sozinhas, tá? Mas na maioria das vezes, os hermafroditas eles realizam a fecundação cruzada, que é quando o indivíduo ele funciona como macho, né, e o outro como fêmea, tá? Então, no caso, a minhoca. Talvez vocês já viram em figuras duas minhoquinhas grudadas. Aí vocês falam, nossa, mas ela não é hermafrodita? Ela é hermafrodita, ela tem tanto gameta masculino quanto feminino. Mas ela faz a fecundação cruzada. Uma vai depositar espermatozoide na outra.
Por quê? Porque ela quer a variabilidade genética, ela quer minhocas, né, que sejam diferentes, tá? Uma das outras. Porque todo ser, ele vai buscar variabilidade genética. Vamos falar agora sobre a poliembrionia e também sobre a poliovulação. Então, a poliembrionia é quando ocorre a formação de mais de um embrião a partir de um único zigoto, tá? Então, nesse caso, vai ocorrer, vai nascer, né, no caso, gêmeos univitelinos, que são aqueles que nós chamamos de gêmeos idênticos ou também chamados de monozigóticos, tá? É quando ocorre a poliembrionia. O que seria a poliovulação? É um fenômeno, né, de origem hormonal, no qual a mulher ela vai liberar mais de um óvulo maduro durante o mesmo período. Então, imagina, a mulher liberou 2, 3 óvulos, por exemplo, no mesmo mês. Cada espermatozoide vai fecundar um óvulo daquele. Então, vai dar origem aos gêmeos, que a gente chama de gêmeos bivitelinos, tá? Ou também chamados de fraternos ou de zigóticos. São gêmeos que a gente fala que são diferentes. Então, aqui para vocês entenderem melhor, ó, a poliembrionia é quando a mulher liberou um único óvulo no mês, aí veio o espermatozoide, fecundou esse óvulo, aí no caso as células se dividiram, formaram zigoto, no caso, né? E no caso ele se dividiu em duas partes. Então vai dar origem a gêmeos que são idênticos. Se eles são idênticos, eles têm que ser do mesmo sexo, tá? A poliovulação é quando a mulher libera no mesmo mês mais de um óvulo. Cada óvulo desse foi fecundado por um espermatozoide diferente. Aí o que vai acontecer? Vai formar duas crianças, né, que são diferentes uma da outra, igual vocês e os irmãos de vocês. Vocês podem ter algumas características parecidas, mas vocês são diferentes um do outro, tá? Então eles vão formar gêmeos diferentes. Pode ser dois meninos, pode ser um menino e uma menina, pode ser duas meninas, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução humana. Então, vamos falar primeiro sobre o sistema genital masculino, né, que ele consiste em 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, 2 ductos ejaculatórios, uma uretra, um pênis, uma próstata, as glândulas vesiculosas, né, e as glândulas bulbouretrais. Então, vamos ver aqui na figura, ó, esses nomes que eu falei. Então, aqui, ó, tem o testículo. Nos testículos, né, quando tem 2 testículos, é onde são produzidos os espermatozoides. Depois de produzidos esses espermatozoides, eles vão ficar armazenados nessa estrutura aqui em cima, que ela é chamada de epidídimo, tá? E ele vai ser lançado através desse canal, que é chamado de canal deferente, e vai desembocar aqui na uretra, tá? E aqui na uretra também ele vai receber os líquidos, né, da vesícula seminal, vai receber o líquido também da próstata, tá? Aqui, nessa uretra, é onde passa também a urina, tá? Então, no mesmo canal no homem passa a urina e também o sêmen. Claro que não vai ser ao mesmo tempo, tá? Mas é esse mesmo canal aqui. Então, como eu falei, ó, aqui nos testículos, né, do homem, que no testículo vai ser produzido os espermatozoides, ó. Aqui dá para vocês visualizarem melhor. Então, eles são produzidos dentro desses canais aqui. E depois de produzidos, eles vão passar aqui para o epidídimo, tá? Depois eles vão sair através do canal deferente e vai ser eliminado através da uretra. Vamos ver agora sobre o sistema genital feminino. Então, o sistema genital feminino ele é formado por 2 ovários, 2 tubas uterinas, pelo útero, vagina, pelo ímen, né, que é uma película quando a mulher ainda não teve relação sexual, pela vulva, que são os grandes lábios e os pequenos lábios, que é a parte externa da mulher. Então, aqui é como a mulher por dentro e aqui por fora, né, a região externa. Então, a região interna ela é formada pelo canal da vagina, que é essa parte aqui, é formado também pelo útero, pelas tubas uterinas, né, que é esse canal. Antigamente, elas eram chamadas de trompas de Falópio, tá? Hoje em dia, ainda a gente ouve algumas pessoas falar trompa, tá? Só que o nome hoje em dia é chamado de tubas uterinas. E aqui é o ovário. Então, aqui no ovário é que são produzidos os óvulos da mulher, tá? Então, ela produz o óvulo, aí ela libera esse óvulo aqui nas tubas uterinas. Se ela não tiver relação sexual nesse período que ela liberou o óvulo, o que vai acontecer? Esse óvulo ele vai ser eliminado pelo canal vaginal, né, juntamente com a menstruação. Se ela tiver relação sexual nesse período,
Esse óvulo ele pode ser fecundado, ele vai formar uma célula chamada célula-ovo, que essa célula vai se implantar lá no útero, né? Vai formar o embrião, vai se implantar no útero e vai desenvolver o bebê, tá? Aqui seria a parte externa da mulher, né? Que ela é formada aqui, ó, pelo canal vaginal. Aqui tem os pequenos lábios, né? Que é a parte de dentro. Os grandes lábios. O clitóris, essa partezinha de cima. E o ímã, como eu falei, quando a mulher ainda não teve relação sexual, ela tem essa membrana que recobre o canal vaginal da mulher. Então é isso, gente. Eu vou deixar para vocês agora essas duas perguntinhas aqui. Vocês acharem melhor, certo? Então aqui é para vocês colocar conhecimento em prática agora, tá? Então nós vamos parando por aqui. Deixa eu passar aqui. Então, eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, que vocês estudem bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, podem entrar em contato comigo, tá? Que eu estou pronta para ajudar, certo? Um abraço para todos, tudo de bom para vocês, gente. Tchau, tchau.